A herança da civilização grega foi absorvida pelos romanos, não apenas seu panteão de deuses, mas também vários aspectos de sua cultura. Até que, no início do século IV, o cristianismo era uma religião bastante difundida em Roma. Segundo a lenda, o imperador Constantino caiu enfermo. Apresentava várias erupções na pele. Sua doença foi diagnosticada como sendo hanseníase, na época chamada de lepra. Seus médicos pagãos aconselharam-no a banhar-se no sangue de 3.000 crianças para obter a cura. Aterrorizadas pela ameaça da carnificina, as mães imploraram piedade ao soberano. Então o Papa, Silvestre, aconselhou o imperador a converter-se ao cristianismo, para que o divino o curasse. Conta-se que, convertido à fé cristã, o imperador de fato curou-se. A partir deste acontecimento, Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Daí em diante, outras formas de pensar que não a oficial foram perseguidas, e o divino voltou a ser a única explicação para todos os fenômenos da natureza. Os cavaleiros do Apocalipse espalhavam pela terra a fome, a peste. A guerra e a morte. Nessa época, a Europa atravessou um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, a Era das Trevas. Guerras assolavam campos e cidades pelos mais diversos motivos, muitos deles religiosos. A fé condenava o inimigo, e Deus estava dos dois lados. Para defender sua fé, homens pegavam em armas, formavam exércitos e partiam para batalhas sangrentas. Além das perdas em campos de batalha, vítimas indiretas se multiplicavam pelo caminho da guerra. Cidades e vilas eram saqueadas. Suas mulheres e crianças eram violentadas. Plantações eram abandonadas, pois os trabalhadores eram obrigados a se tornar soldados. Com o saque e a destruição dos campos, se tornava difícil conseguir alimentos. Muitos sucumbiam diante da fome. Os poucos que sobreviviam aos horrores da guerra e à fome, enfraquecidos, ainda teriam que enfrentar as doenças. Na verdade, nunca deixou de haver uma epidemia no mundo. Durante muito tempo, todas eram chamadas de peste, pois ainda não se conheciam nem a causa
nem os meios de transmissão. As precárias condições de higiene em cidades imundas favoreciam o aparecimento dessas doenças. Ao longo do tempo, as constantes campanhas militares ajudaram a disseminar várias doenças. De forma assustadora, a presença da morte era algo sempre constante. O conceito de Hipócrates de que a causa da doença não era castigo divino caiu em esquecimento. Somente a fé traria a cura. A autoflagelação, como forma de punir os pecados da alma, evitaria, assim, a punição divina. Era uma forma de salvar o espírito, evitando o mal. As plantações, abandonadas pelos homens que foram convocados para a guerra, muitas vezes ficavam aos cuidados das mulheres e crianças. Aquelas que conseguiam sobreviver ao ataque dos saqueadores enfrentavam o pesado trabalho braçal no campo, envelhecendo precocemente e perdendo a sua capacidade de trabalho. Algumas fugiam então para as florestas, passando a ser párias, catadoras de raízes e ervas. Muitas eram acusadas de causar doenças e praticar magia negra ao utilizar essas ervas. Eram chamadas de bruxas. Aqueles considerados pecadores eram apontados e condenados como causadores de todos os males, desde fenômenos naturais até o surgimento de pestes. A partir do século XII, esta perseguição se tornou oficial, sendo denominada Inquisição. Para fazer cumprir a suposta vontade divina, os inquisidores promoviam a constante vigilância baseada no medo e na intolerância. Qualquer um que fosse considerado pecador, bruxo ou herege seria torturado para confessar seus pecados. O auge desta prática ocorreu no século XV, quando o clérigo Tomás de Torquemada promoveu, com o apoio dos reis da Espanha, a maior perseguição motivada pela intolerância religiosa. Dezenas de hereges eram julgados nos chamados autos da fé e os condenados queimados em praça pública. Cerca de 1/3 da população espanhola foi dizimada pela Inquisição. As mulheres foram as maiores vítimas desse período. Sendo descritas como causadoras do pecado original e verdadeiras agentes do demônio, as mulheres eram humilhadas e consideradas seres inferiores, sendo maltratadas pela sociedade. Era uma época de contradições, na qual o dogma prevalecia e o dogma não aceita explicações. Por exemplo, as mulheres eram perseguidas e tratadas feito animais. O que dizia a Inquisição, os escritos da época, era que a mulher, pela sua sexualidade, era agente do demônio. Afirmavam que Deus não criou a mulher, Deus criou foi o homem. E a partir de uma costela do homem é que Deus fez a mulher. Como a costela é um osso torto, logo a mulher é torta. O curioso é a contradição nisso, porque as mulheres novas, mais bonitas, mais bem conservadas, conseguiam sobreviver através da sua beleza e trazer comida para casa para alimentar a família. Mas à medida que o tempo passava e ela envelhecia e perdia o vício da mocidade, então a capacidade dela sobreviver diminuía e chegava ao ponto que ficava velhinha, então tinha que fugir para os bosques, sobreviver como catadora, porque mulher feia parecia enrugada, curta, morando na floresta, claro, era bruxa. Então, a coisa curiosa é que, embora eles achavam, condenavam a sexualidade, bruxa está mais para velho do que para moça bonita. É uma contradição difícil de entender.